uma igreja saudável é uma igreja missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aqui, queridos irmãos. Eu estou convencido, irmãos, que Atos poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos carrega esse nome, né? Atos dos Apóstolos. Mas se nós disséssemos Atos do Espírito Santo, se encaixaria muito bem. Porque de fato você vê o Espírito Santo agindo desde o início de Atos até o final do capítulo 28 de Atos. Portanto, eu lembro do Cleômenes Anacleto, que já esteve aqui entre nós uma ocasião, foi meu professor no seminário. Ele contou que um dia, lendo o livro de Atos, um homem de Deus, um servo de Deus, quando terminou lá o capítulo 28, aquele homem caiu de joelhos e disse: Senhor, faz isso de novo, faz isso de novo, faz isso de novo. Eu concordo com ele, porque o que a gente vê em Atos é glorioso. Você vê a igreja sendo perseguida, mas apesar da perseguição, a igreja cresce. E cresce de forma incontável. Você vê irmãos unidos, irmãos que estão ávidos, sedentos, mas sobretudo cheios do Espírito Santo. Você vê isso nessa igreja. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê uma igreja saudável aqui em Atos 13. Uma igreja composta por gente diversa, mas que o Espírito de Deus da igreja resolve chamar pessoas, nesse caso Barnabé e Saulo, para a obra missionária. De dentro da igreja, dos bancos, se levantam dois homens que vão ser extremamente úteis no reino de Deus. A gente vê esta igreja como uma igreja saudável. E meus irmãos, eu separei aqui algumas características dessa igreja saudável de Atos 13. Algumas delas para a gente refletir um pouquinho, já que nós estamos em agosto falando de missões. Primeiro, uma igreja saudável é uma igreja multiétnica, multigeracional e formada com pessoas de origem social diversa. É uma igreja múltipla, e eu explico vocês. 2017, se a minha memória não estiver equivocada, eu estive na Alemanha com um grupo de pastores e de irmãos aqui de Alto Caparaó. Essa experiência foi marcante porque um dia, aliás foi o primeiro dia que nós chegamos lá, a gente foi visitar uma base missionária na Alemanha. A base missionária continha alemães, poloneses, holandeses, peruanos, aqui mais próximos a nós, e me parece que uma outra nação também. Eu sei que foi uma miscelânea, língua das mais diversas, e muitas vezes quando você queria falar com um, tinha que usar dois intérpretes, para alcançar aquele ali. Eu lembro que o nosso guia, que pastoreou lá na Alemanha por 12 anos, o pastor Sérgio, promoveu ali uma pequena reunião de oração. E o pastor Sérgio pediu para que nós orássemos em voz audível. Aí você pensa, obviamente os brasileiros, em português, os poloneses, os alemães, aquela miscelânea de línguas, e foi tão impactante que eu entendi uma coisa ali. Todos os povos, todas as raças, reconhecendo Cristo
como o único e suficiente Salvador. Ali existimos pessoas de culturas diferentes, pensamentos às vezes dos mais diversos possíveis, mas uma coisa a gente tinha em comum: o mesmo Senhor. Aqui você vê nessa igreja homens diferentes. Você vai ver Barnabé, você vai ver Simeão. Aqui a Bíblia chama ele por sobrenome Níger, possivelmente de descendência africana. Então nós já estamos vendo um judeu, nós já estamos vendo um africano, nós estamos vendo mais um, chamado de Manaém, Colasso de Herodes, possivelmente vivia entre a classe alta. Portanto, nós estamos falando de gente que tem um contato com os mais abonados, com os mais bem de vida, falando financeiramente. Vejam vocês, nesse grupo de irmãos, nós já estamos vendo possivelmente um africano, nós estamos vendo um judeu, nós estamos vendo um que está envolvido lá com a classe, com a nata, classe alta da região. E você vai ver Saulo aparecendo em último lugar na lista. Deixa eu te dizer uma coisa importante. O Paulo que nós conhecemos, que foi plantador de igreja, que foi o maior apóstolo, o maior missionário, depois de Cristo, obviamente, este homem que foi grande, um dia teve o seu nome em último lugar na lista. Este homem que um dia Deus colocou em destaque, até hoje o apóstolo Paulo é reconhecido no mundo todo pelos os irmãos em Cristo como um grande homem, um grande servo, um grande apóstolo, mas esse homem um dia apareceu com o seu nome em último na lista. Na língua grega, a ordem dos nomes fala-se de importância. Se você fosse enumerar aqui nomes com o pensamento grego em tela, você teria que colocar os nomes de liderança maior na frente e os de liderança menor por último. Você vê isso na lista dos 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos. Pedro sempre aparece encabeçando, sempre. E em último lugar sempre aparece Judas. Pois é, lista de importância. Saulo aparece aqui, com o seu nome citado em último lugar. Se alguém quer ser útil um dia, tem que ser treinado. Se alguém quer ser um vaso poderoso nas mãos de Deus, ele tem que estar disposto a um dia aprender com alguém. Aqui o destaque não é para Saulo, aqui o destaque é para Barnabé. Barnabé é o líder nesse texto. Saulo vai ser lá na frente o grande apóstolo Paulo. Mas por enquanto, Saulo, por enquanto você aprende com Barnabé. Por enquanto você cresce com ele, você anda junto, para depois você liderar, para depois você crescer. Sabe o que eu aprendo, irmãos, falando de uma igreja missionária? Que uma igreja saudável é uma igreja com gente diferente, com característica diferente, níveis sociais diferentes. Não é uma igreja que todo mundo pensa igual, que todo mundo gosta das mesmas coisas, que todo mundo fala a mesma língua. Não. Não existe igreja onde todos pensam do mesmo jeito, gostam da mesma coisa. Isso é uma ilusão. Na verdade, a igreja do Senhor é um povo que crê nele, mas nós somos diferentes e distintos. Aqui você está vendo homens de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, mas possuídos pelo mesmo Espírito. Mas eu vejo em segundo lugar, irmãos, aqui, que uma igreja saudável é uma igreja cristocêntrica. Se vocês perceberem, o verso 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí vai citar o nome deles. Aí no verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor. E servindo eles ao Senhor. O S na sua Bíblia está maiúsculo, apontando para Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja que Cristo é o centro.
Uma igreja saudável é uma igreja que sai de casa para ir para o culto, e quando chega no culto, ela não quer que ninguém apareça, que ninguém seja exaltado, senão o nome e a pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que coloca Cristo no centro. Por quê, pastor? Porque Ele é o centro. Se você tirar Cristo da Bíblia, acabou a Bíblia. Se você tirar Cristo da sua vida, acabou a sua vida. Se você tirar Cristo da história da raça humana, acabou a história da raça humana. Eu li um livro um dia que o autor disse o seguinte, que o mais ateu dos ateus, o mais incrédulo dos incrédulos, tem que admitir que Cristo pisou nessa terra, quando manda uma carta, quando manda um telegrama, quando manda um e-mail para alguém. Porque o mais ateu dos ateus, se ele for mandar um e-mail para alguém, ele vai datar Alto Caparaó, 4 de agosto de 2021. Ao dizer e ao datar a carta com este ano, ele, querendo ou não, está admitindo que alguém pisou nessa terra, que dividiu essa terra em antes e depois dele. Pois é, Cristo é o centro. Uma igreja saudável é uma igreja que glorifica a Cristo, é uma igreja que exalta a Cristo. Portanto, irmãos, nós não temos que exaltar homens, nós não temos que exaltar sistemas, nós só temos e devemos que exaltar ao nome de Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Eu lembro de Charles Haddon Spurgeon. Ele escreveu um livro chamado Lições aos Meus Alunos, em 3 volumes. Ele conta naquele livro o seguinte, que depois da conversão dele, escute isso, ele diz assim, depois que eu me converti a Cristo, eu nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Cristo. Você entende a profundidade disso? Ele disse que depois que ele se converteu, ele nunca passou 15 minutos acordado sem pensar em Cristo. Talvez essa seja a maior explicação dele ter sido quem foi, ter feito o que fez. Pois é, Cristo precisa ser o centro das nossas atitudes, Cristo precisa ser o centro das nossas escolhas, Cristo é o coração da missão, portanto não há missão sem Cristo, e se faço missão sem proclamar a Cristo, eu estou fazendo qualquer outra coisa, mas eu não posso chamar de obra missionária. Portanto, meus amados irmãos, uma igreja saudável é uma igreja cristocêntrica. E aqui, neste lugar, nesta igreja, que Ele seja exaltado, que Cristo seja glorificado, que o seu nome seja reconhecido como único e suficiente Salvador. Mas em terceiro lugar, eu acho isso glorioso. Uma igreja saudável é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Vejam o verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, isso aqui é glorioso. Uma igreja saudável, uma igreja que é sensível à voz do Espírito. O Espírito manda e a igreja faz. E a igreja não fica perguntando o porquê. Eu citei para você Barnabé, Simeão, eu citei para você Manaém e eu citei para você Saulo. Citei 4 nomes, mas diz a Bíblia que o Espírito separou 2, Barnabé e Saulo. E eu pergunto a vocês, amados, e Simeão? E Manaém? E aí? Deixa eu lhes dizer uma coisa, uma igreja quando ela não é saudável, ela começaria a dizer o seguinte, porque nessa igreja só tem espaço para Barnabé. Essa igreja aqui é só Saulo que aparece. Isso aqui é só Saulo que manda. Barnabé que fala e tudo acontece. Você não vê uma igreja entrando em crise? Consegue entender? O Espírito fala assim, olha, eu quero para essa obra Barnabé e Saulo. Manaém, Simeão, vocês vão ficar aqui. Vocês são úteis, mas aqui. Agora, para a obra que eu quero, específica, eu quero Barnabé e Saulo.
A igreja não entra em contendas. Porque, irmãos, é uma igreja sensível à voz do Espírito. Amados irmãos, a maior necessidade sua é de você ser cheio do Espírito Santo. A nossa maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. E nós temos um grande problema, e isso eu fico triste. Um pastor, se ele se embriagar, sem dúvida ele vai ser disciplinado, sem dúvida. Mas e a falta do Espírito Santo? Ninguém disciplina um pastor por não ser cheio. E não ser cheio é tão desobediência quanto você se embriagar com vinho, se embriagar com outra bebida. É desobediência. Porque a Bíblia diz, enchei-vos. Se eu não sou cheio, eu estou desobedecendo. Nós estamos numa cultura tão difícil, irmãos, e eu falo com vocês por experiência própria. Você pode ter um líder por 40, 50 anos, vazio do Espírito Santo, que muita gente não percebe. Muita gente não percebe. Você pode ter uma igreja liderada por homens que não buscam ser cheio, que não buscam a plenitude. Você pode ter uma igreja assim. E às vezes muitas pessoas não percebem o quão vazio é o seu pastor, o quão vazio é o seu líder. Nós precisamos de homens que sejam cheios do Espírito Santo. Eu preguei há pouco tempo, naquele culto que aquela nossa irmã Ellen estava aqui. Eu disse a vocês e eu repito, irmãos, eu pastorei uma igreja sem dinheiro, eu pastorei uma igreja sem templo, eu pastorei uma igreja sem som, eu pastorei uma igreja sem multimídia, eu pastorei uma igreja sem banco, tudo isso eu pastorei. Mas eu não quero pastorear uma igreja sem o Espírito. Eu não quero. Que Deus me mande fazer outra coisa. Que Deus me coloque em outro ramo. Mas eu quero uma igreja que tenha fome pelo Espírito Santo. Uma igreja que seja sensível, uma igreja que tenha paixão, que tenha fogo. Uma igreja que o peito arde, a mente arde. Há algo diferente nesta igreja. Ela anela por mais de Deus. Como suspira a costa pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu quero uma igreja que Deus faça dessa igreja esta igreja dos sonhos. Uma igreja que ama o Espírito, que luta, que abre mão do pecado, que não negocia prazeres mundanos para ser cheio do Espírito Santo. Então, jovens, eu converso com vocês tete a tete. Crianças, homens, mulheres, peçam a Deus para que Deus enche vocês do Espírito Santo. A sua maior necessidade não é bolso cheio, a sua maior necessidade não é um emprego bem-sucedido, a sua maior necessidade, acredite, é você ser cheio do Espírito Santo. Essa é a sua maior necessidade. Pastor, como eu consigo? Como eu consigo? A Bíblia diz que eu consigo cantando salmos, eu consigo orando, eu consigo lendo a Bíblia, eu consigo abrindo mão do pecado, eu consigo mortificando a minha carne, eu consigo tendo comunhão com os irmãos, e eu vou me alimentando, e cada dia mais cheio, mais cheio, mais cheio. Desde lá de 2004, 2003, 2004. Esse tipo de pedido faz parte das minhas orações. Eu quero ser cheio, Senhor. E eu digo para Deus que se tem uma coisa que eu sou insatisfeito, é com isso. John Piper escreveu um livro, Insatisfação Santa. Ele diz que com Deus tem alguma coisa que você pode ficar insatisfeito. Tem muita gente que está insatisfeito com a casa, insatisfeito com o carro. Ele diz o seguinte, eu estou insatisfeito com um pouco de Deus. Um pouco da sua presença, eu quero mais. Insatisfação santa. Pois é. Uma igreja saudável é uma igreja sensível à voz do Espírito. O Espírito agiu na igreja e levantou esses dois homens para ser e fazer o que vocês bem sabem. Mas em quarto lugar, eu termino com esta minha última afirmação. Uma igreja saudável, escute essa, irmão. Uma igreja saudável é aquela que entrega o melhor para missões. O melhor para missões. Não é o resto.
Não é a sobra, é o melhor. Eu estava em Carangola, esses 3 últimos anos para trás, e alguém um dia conversou comigo depois de um culto, ele disse assim: ô pastor Alexandre, a gente trata Deus como mendigo e quer ser tratado por Ele como um príncipe. Eu trato Deus como mendigo quando eu dou o que sobra para Ele. É resto. É o resto dos meus dons, é o resto dos meus talentos, é o resto do meu tempo, é o resto do meu dinheiro, é o resto da minha saúde. Eu trato Deus como mendigo e falo com Ele: me trata como um príncipe, Pai. Eu quero ser tratado como um príncipe. Ô irmãos, Deus não quer o resto de nós. Deus quer tudo de nós. Ele não quer uma parte do nosso coração, Ele quer o nosso coração. Ele não quer uma parte da nossa vida, Ele quer a nossa vida. Sabe o que eu aprendo com esta igreja? É que o melhor sai. Talvez os 2 melhores homens citados aqui sejam sim Barnabé e Saulo. E o melhor está saindo. Pensa você comigo. Os 2 melhores a igreja está perdendo. E vocês sabem bem, quando a gente perde na igreja gente boa, como é que isso dói? Mas é uma bênção aqui. Pois é, o Espírito de Deus poderia nos responder: é porque é uma bênção aqui, que eu vou levar para lá para ser uma bênção lá. Porque é uma bênção aqui, eu vou fazer uma bênção para as nações. O melhor. Os 2 melhores vão. A minha oração tem sido essa: Senhor, que os melhores da terceira, os melhores, não tem problema a gente perder, mas que os melhores o Senhor levante para abençoar outros povos, abençoar outras nações, que os melhores vão. Mas que o melhor do nosso dinheiro também, né, irmãos? Deus não quer o resto. Aliás, eu digo para você uma coisa: se você for dar resto, é melhor que você não dê. Se você vai colocar para Deus a sobra, está aqui, Senhor, é resto. Sobrou. Não dê, não. Deus quer primícia. Deus quer prioridade. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino é primeiro, irmão. Por isso, num dízimo, primeiro é o dízimo. Por isso, quando você recebe o seu salário, primeiro é o dízimo. Primícia, tirei, separei. Não é o que sobra. A primeira essência. No meu tempo, não é se eu tiver tempo eu dou para Deus. Não, o primeiro do meu tempo é para Deus. Se eu tiver tempo, eu faço determinadas outras coisas. Se sobrar tempo, eu jogo futebol. Se sobrar tempo, eu assisto televisão. Se sobrar tempo, eu assisto um seriado. Mas primeiro é para Deus. Com relação aos meus dons, Deus, o melhor do meu dom não é nem para eu encher meu bolso. Que Deus nos dá dons e talentos para a gente abençoar a nossa casa, pôr pão de cada dia dentro de casa. Não tem nenhum problema. Mas o melhor dos meus dons, Senhor, vai ser para o Senhor. O melhor do meu talento vai para o Senhor. Se sobrar, aí eu faço determinadas coisas, mas prioridade é o Senhor. Amados irmãos, uma igreja saudável, uma igreja que entrega o melhor para as missões. Termino minha palavra dizendo para você o seguinte: nós estamos num tempo de missões, todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Como disse John Haggai, quando pregou o seu sermão lá em Singapura, no dia 15 de novembro de 1981, ele diz: olha, irmãos, nós vamos levar o evangelho para o mundo, em tempo e fora de tempo, dos salões dos governantes às enfermarias dos hospitais. Nós diremos ao mundo que Deus nos enviou o seu Filho, como seu pão para a nossa fome, sua água para a nossa sede, sua alegria para a nossa tristeza, sua salvação para a nossa perdição, mas que Deus enviou o seu Filho como o nosso eterno Deus para a nossa mais miserável situação de pecado. Que Deus nos faça uma igreja ainda mais missionária para a glória do nome do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja missionária. E eis aqui, missionários.
Talvez Deus não vá te chamar, não sei, para você ir para lá. Mas aqui, você é um missionário. Vamos ficar em pé?